Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje estou aqui para compensarmos o nosso culto, que não houve hoje, que na verdade hoje seria culto de círculo de oração aqui na casa do Senhor. Contudo, não deu para fazermos, o tempo está um pouco chuvoso, meio difícil de cultuarmos aqui, mas eu também gostaria aqui de explicar algumas coisas que, por alguns problemas com a plataforma do Facebook, nós iremos repartir os cultos, ok? O que iremos fazer? Iremos deixar de transmitir os louvores, iremos transmitir apenas a ministração bíblica, ok? Então os louvores não serão mais transmitidos, ok? Se o problema do Facebook é só esse, se realmente não há perseguição religiosa, esse será o teste. Acredito que vai acabar o problema aqui, então nós não iremos mais transmitir os louvores que forem realizados nos cultos, apenas, unicamente, a ministração bíblica. Ok? Então fica aí o aviso para todos. Hoje estaremos aqui explicando um pouquinho sobre o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Ok? Vamos entender um pouquinho dentro dessa epístola, o que é que Paulo está falando aqui para o nosso crescimento espiritual. Ok? Então, meus amados, o capítulo 2 é um capítulo extremamente rico. Ele é rico em conteúdo, rico em lições para nós, certo? Então, Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, meus queridos, como assim filhos da ira? Muitos conhecem filhos do diabo e filhos de Deus. Mas existem os filhos da ira? Então, precisamos entender aqui uma coisa bem interessante, não é? O que é ser filho da ira? Meus queridos, os profetas, a Torá, deixa bem claro que Satanás, ele é uma ferramenta para manifestar a ira de Deus sobre o ser humano. Logo, se ele é essa ferramenta, ao Paulo declarar que nós éramos filhos da ira, ele está, na verdade, declarando que nós éramos, antes de conhecermos ao Senhor, filhos do diabo. Então, vamos então entender um pouquinho aqui mais. Olha aqui. No versículo 4 da Epístola aos Efésios, no capítulo 2, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Yeshua. No versículo 7, olha o que é que ele vai dizer. Diz assim:
para mostrar nos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é por fé. Mas as pessoas chegam a pensar que se a salvação é por fé, você não precisa fazer nada para alcançar a salvação. A salvação a gente só alcança por fé. Primeiro, o que é fé dentro do judaísmo? Fé, dentro do judaísmo, vem da palavra hebraica conhecida como emuná, que significa em português fidelidade. O que é uma pessoa que ela tem fidelidade? Uma pessoa fidedigna. O que é uma pessoa fidedigna? Uma pessoa que demonstra atitudes sinceras. Uma pessoa que demonstra ações. Uma pessoa fiel. Então, uma pessoa que tem fidelidade, ela está agindo com fé. Porque fé nada mais é, dentro do judaísmo, do que fidelidade. Então, para o judaísmo, não existe fé sem obras. Não existe. A fé precisa vir acompanhada da obediência. Aquilo que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nessa obediência. E o que foi que Deus preparou de antemão? Vamos ver aqui mais um pouquinho, no versículo 9, Paulo, ele vai dizer assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, Deus já havia preparado as boas obras para que nós as obedecêssemos, as praticássemos. Mas como que ele havia preparado essas boas obras? O que eram essas boas obras? A Torá. A Torá já existia no Éden, na forma da árvore da vida. A Torá foi conhecida por Noé, por Enoque, né? Por Adão. Então, uma vez que você conhece a Torá, que você conhece a verdade, você consegue abrir os seus olhos para algo que aparentemente não tem significado algum para você. Conhecer a Torá é conhecer a vontade de Deus, conhecer onde Deus quer que nós pisemos. Amados, o Senhor, Ele sabe tudo o que nós precisamos. É por conta dessa sabedoria, esse conhecimento que Ele tem a nosso respeito, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa. O seu amor é incondicional. A Torá sempre falou desse amor. Deus, Ele ama a todas as nações. E é isso que diz o livro de Deuteronômio. Olha aqui, ó. Vamos para o livro de Deuteronômio agora. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, demonstra o grande amor de Deus pela humanidade. Olha que coisa grande, né? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Olha aqui o que é que vai dizer.
Estou abrindo aqui, ó. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. E cada um receberá das tuas palavras. O servo do Senhor, as nações, Deus ama. Deus ama a todas as nações. Ele ama a todos os povos, sempre amou. Mas por que nós vemos no Antigo Testamento o Senhor sempre protegendo Israel? Sabe por quê? Porque aquele que levanta contra alguém que Deus escolheu, está se levantando contra Deus. Meus queridos, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11, do capítulo 2 de Efésios. Mas vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Perceba que o apóstolo Paulo ele vai deixar claro aqui, né, que através da fé em Cristo, antes de nós termos essa fé, nós éramos afastados da comunidade de Israel. Mas através de Cristo, o Senhor nos aproxima da nação de Israel. Ele nos aproxima de seu povo eleito. Vamos dar continuidade aqui na leitura, que já estamos terminando aqui a nossa live, não é? Estamos bem perto de terminar. Versículo 14, onde vamos ver o que é que Paulo vai dizer. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em dogmas, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Meus queridos, perceba que o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele vai deixar bem claro que o Senhor é a nossa paz. O Senhor é quem nos dá paz com Deus. Nos versículos anteriores, nós vemos que o apóstolo Paulo deixa bem claro que através da fé em Cristo, nós somos aproximados a Israel. Antes de termos essa fé, estávamos afastados dessa nação. Mas hoje, o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos parte da nação que Ele escolheu. Vamos lá. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Perceba que no versículo 15 o apóstolo Paulo diz que na carne dele ele desfez a inimizade que consistia na lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Lei dos mandamentos em forma de ordenanças, em forma de dogmas. Meus queridos, ele se refere aqui a dogmas humanos. Ele se refere exclusivamente a dogmas humanos. Ele não está, em hipótese alguma, se referindo à Torá. Ele está se referindo a dogmas humanos. A Torá não é dogma humano. A Torá é dada por Deus às nações.
Mas vamos ver aqui ainda. No versículo 16, Paulo vai dizer que Cristo ele veio para nos reconciliar. Cristo veio fazer a reconciliação entre nós e Ele. Antes, quando nós estávamos separados, Cristo, com o seu sacrifício, veio novamente nos reconciliarmos com Deus. Porque Deus sempre amou as nações. É isso que nós vemos em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Deus ama todos os povos. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Agora, o interessante ainda é que as pessoas pegam o Antigo Testamento e pensam que Deus amava somente Israel. Não é? Chegam a pensar, mas Deus protege tanto Israel. Será que Deus só ama Israel, só quer saber de Israel? Não. Era simplesmente por quê? Porque Deus tinha separado um povo naquele período, né? Separou aquele povo, e então as pessoas estavam se levantando contra a decisão do Eterno. Estavam querendo destruir a nação que Deus escolheu. Era mais, na verdade, uma forma de dizer que Deus havia errado em ter escolhido aquela nação. Foi assim que Deus tratou. Foi dessa forma que o Senhor tratou. Mas, amados, o Senhor é a nossa reconciliação. O Senhor é quem nos ajuda, é quem nos reconcilia com Deus. Pela fé nele, podemos nos aproximar do Criador. Versículo 17, está escrito: e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele fala de que já existia pessoas que estavam perto. Que pessoas eram essas? Os judeus. Nós que estávamos longe, fomos aproximados. E aos que estavam perto, o Senhor evangelizou a paz, tanto a judeus como a não judeus. No versículo 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Em outras palavras, quem são esses? Nós vemos que nós somos concidadãos, não cidadãos. Concidadão é você ter a cidadania com alguém. A sua cidadania está ligada com alguém. Então você é concidadão com aquela pessoa. Assim o apóstolo Paulo ensina sobre Israel, em que ele vai dizer que nós somos concidadãos com os santos, com a igreja daquele período que existia em Jerusalém, e também ele ainda vai dizer que nós fazemos parte da família de Deus, do povo que obedece à Torá e tem a fé no Messias. Olha que coisa interessante. Mas no versículo 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua, o Messias, é a principal pedra da esquina. Precisamos estar edificados no fundamento apostólico, nas doutrinas apostólicas, sem as quais não alcançaremos a nossa salvação, não alcançaremos o nosso objetivo com Deus. Os ensinos dos apóstolos devem ser o nosso principal objetivo. Para terminarmos, vamos lá? No versículo 21 está escrito: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Em outras palavras,
Andar na doutrina dos apóstolos é andar em ensino sólido. Olha que coisa forte. Andar na doutrina dos apóstolos é andar em um ensino sólido. No último versículo do capítulo 2, nós vamos ver o seguinte: no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em espírito. Quando andamos pela doutrina dos apóstolos, então nos tornamos automaticamente templo e morada do Espírito do Criador. É isso que Paulo deixa claro aqui no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Então, meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. E o Senhor abençoe a vida de todos. Até mais.